Os 3 piores julgamentos do livro do Apocalipse. Número 1. Selos. Os 7 selos, Apocalipse 6 a 16, cobrem Satanás na terra. Os 7 selos fazem parte dos julgamentos finais de Deus. Apocalipse 6, versículos 1 a 17, detalha os selos. A ação começa no capítulo 5 de Apocalipse, com a busca por alguém no céu e na terra, alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. Os 7 selos no céu, de acordo com a visão de João, seguram um pergaminho, e à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado sobre o mundo. João escreve: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O pergaminho inclui os julgamentos de Deus. Ninguém foi julgado digno de romper os selos e desbloquear o pergaminho, o que entristeceu João. Se o pergaminho não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado, e o mal continuaria a assolar a terra. Enquanto João chora sobre o pergaminho não aberto e seus 7 selos intactos, ele recebe excelentes notícias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o pergaminho e seus 7 selos. Esta é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que também é o leão do julgamento. À medida que Jesus pega o pergaminho para abrir os selos e entregar o julgamento ao mundo incrédulo, os seres no céu o glorificam com um novo cântico. Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. João 5, versículo 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Cordeiro começa a abrir os selos no meio da adoração devida a ele. O pergaminho pode ser desenrolado um pouco mais a cada selo aberto, expondo os julgamentos que Deus tem reservado para o tempo da tribulação, pouco a pouco. Os primeiros 4 dos 7 selos abrem, liberando o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque os julgamentos aparecem metaforicamente como um cavalo e cavaleiro, deixando destruição em seu caminho. O primeiro selo, Apocalipse 6, versículos 1 e 2. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, ouvi, como que a voz de um dos 4 seres viventes, que dizia com voz de trovão: Vem! E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, uma grande batalha irrompe no mundo, quando o Cordeiro libera o segundo selo. Isso é representado por um cavaleiro num cavalo vermelho ardente, empunhando uma grande espada. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho ardente do segundo selo representa o caos, seguindo o período inicial de paz que precede a tribulação. O mundo se degenerará em violência, com as pessoas tentando destruir umas às outras. O terceiro selo, a fome resulta da quebra do terceiro dos 7 selos. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo, quando o quarto selo é quebrado, João vê um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades seguia de perto. Como resultado do quarto selo, 1/4 da população mundial é morta por espada, fome e pestilência, bem como pelas feras selvagens da terra. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo,
e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar a espada, e com fome, e com mortandade, e pelas feras da terra. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Agora que você já fez isso, vamos ao vídeo. O quinto selo. O quinto selo do rolo indica aqueles que seriam martirizados ao longo da tribulação por sua fé em Cristo. Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Quando o Cordeiro rompeu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido martirizados por causa da palavra de Deus e por manterem-se fiéis em seu testemunho. Eles clamaram em alta voz: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então foi dada a cada um deles uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros de serviço e seus irmãos, que estavam para ser mortos como eles haviam sido. O sexto selo. Quando o Cordeiro de Deus rompe o sexto selo, um grande terremoto ocorre, causando destruição massiva e fenômenos astronômicos extraordinários. O sol se torna negro como um pano de saco, a lua fica vermelha como sangue, e os céus se recolhem como um pergaminho sendo enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares. Apocalipse 6, versículos 12 a 14. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como pano de saco e a lua tornou-se como sangue. Então, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu recuou como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Sobreviventes do sexto selo, independentemente de seu status social, buscam abrigo em cavernas e clamam às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem pode sobreviver? Uma pausa no livro de Apocalipse segue a abertura dos 6 dos 7 selos. O sétimo selo, Apocalipse 8, versículo 1. Quando o Cordeiro rompeu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Os julgamentos que levaram ao fim da tribulação agora são evidentes no rolo, e eles são tão severos que todo o céu fica em silêncio. O sétimo selo claramente anuncia o início da próxima rodada de julgamentos, pois João vê imediatamente 7 anjos com 7 trombetas prontos para soar. Um oitavo anjo pega um incensário e queima muito incenso, indicando as petições do povo de Deus. Apocalipse 8, versículo 5. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Quando os julgamentos dos 7 selos são completados, a segunda fase da tribulação, que inclui os julgamentos das 7 trombetas, começará. As 7 trombetas em Apocalipse capítulos 8 e 9. João descreve um tempo próximo ao fim do mundo, quando anjos soarão 7 trombetas. Cada trombeta anuncia a chegada de uma nova rodada de julgamentos sobre os povos da terra. As 7 trombetas são descritas em Apocalipse 8 e 9, bem como em Apocalipse 11, versículos 15 a 19. As trombetas representam desastres. Os julgamentos anunciados pelas 7 trombetas ocorrerão durante o período da tribulação no fim do mundo. 7 anjos que estão na presença de Deus recebem 7 trombetas que serão usadas para desencadear outra rodada de julgamentos. A primeira trombeta, Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. Esta praga destrói 1/3 das árvores do mundo e consome toda a grama. Este julgamento tem alguma semelhança com a 7ª praga do Egito. A segunda trombeta,
Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Então o segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada ao mar. Um terço do mar tornou-se sangue, um terço das criaturas vivas do mar morreu, e um terço dos navios foi destruído. No céu, um segundo anjo soa uma trombeta, e o resultado é que algo como uma enorme montanha, toda em chamas, foi lançada ao mar. Um terço do mar se transforma em sangue, um terço dos navios afunda e um terço da vida oceânica morre. Este julgamento é semelhante em alguns aspectos à primeira praga do Egito. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. Então o terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre um terço dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Ela tornou amarga um terço das águas, e muitas pessoas morreram por beberem da água amarga. O julgamento da terceira trombeta é semelhante ao segundo, exceto que afeta os lagos e rios de água doce do mundo em vez do oceano. Especificamente, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu e envenena um terço do suprimento de água. Apocalipse 8, versículos 12 e 13. Então o quarto anjo tocou sua trombeta. E um terço do sol foi ferido, assim como um terço da lua, e um terço das estrelas, de modo que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, assim como um terço da noite. Então olhei e ouvi uma águia, voando pelo meio do céu, clamando com voz forte: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes da trombeta dos três anjos que ainda vão tocar. Após o julgamento da quarta trombeta, João observa um aviso especial dado por uma águia voando pelo céu. Esta águia grita em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do que vai acontecer quando os últimos três anjos tocarem suas trombetas. Por essa razão, as quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os três ais. A quinta trombeta, o anjo do abismo, serve como rei desses gafanhotos demoníacos. Em hebraico, ele é conhecido como Abaddon e em grego como Apollyon, que significa destruidor. Esses seres receberão autoridade para torturar qualquer pessoa que não tenha o selo de Deus. A dor que causarão será tão excruciante que os sofredores desejarão morrer. Abaddon, Apollyon, é o governante do abismo e rei desses gafanhotos demoníacos. A sexta trombeta e o segundo ai anuncia a chegada de outra horda demoníaca. Quando a sexta trombeta soa, uma voz do altar de Deus solicita a liberação dos quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses quatro anjos malignos comandam uma cavalaria sobrenatural de dezenas de milhares para matar um terço da humanidade. A sétima trombeta. Então o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve grandes vozes no céu dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, versículo 15. Os julgamentos das sete trombetas chegam ao fim. Tudo está preparado para os sete anjos com as sete taças da ira de Deus. Esses anjos estão de pé dentro do templo, agora aberto, prontos para avançar e trazer os julgamentos finais sobre a terra. As sete taças de Apocalipse. O conceito das taças, frequentemente referido como taças da ira ou frascos da ira, é encontrado no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Basicamente, essas taças são como recipientes da ira de Deus. Neste momento, as pessoas já fizeram muito mal, especialmente sob a liderança de alguém chamado Anticristo. Antes que as sete taças sejam derramadas, há uma série de outros eventos e julgamentos. A primeira taça, Apocalipse 16, começa com uma voz poderosa do templo dizendo aos sete anjos: Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo partiu e derramou sua taça sobre a terra, e surgiram feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A segunda taça,
seguindo a primeira taça, que trouxe feridas dolorosas sobre aqueles que tinham a marca da besta, os céus se prepararam para outro ato significativo. O anjo avançou. Em sua mão segurava a taça cheia de um líquido misterioso. Então o segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se tornou como sangue de morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. A terceira taça. Os rios e fontes de água também não são poupados. Eles também se transformam em sangue. A água, a essência da vida, é transformada em um símbolo de morte. Então o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Esta contaminação completa contrasta com a poluição parcial de 1/3 das águas doces, mostrada em Apocalipse 8. A quarta taça. Era a hora da quarta taça. Um anjo avançou, segurando o próximo vaso do julgamento. O alvo desta taça não era nem a terra nem a água, mas o próprio sol que ilumina o céu. Apocalipse 16, versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar a humanidade com fogo ardente. De repente, as coisas começaram a mudar. O sol, que sempre foi uma fonte de luz, calor e sustento, recebeu um novo e terrível poder. A quinta taça. Sob o comando dos céus, o quinto anjo partiu, direcionando sua taça não aos mares, montanhas ou rios, mas diretamente ao próprio trono da besta, o epicentro da maldade. Apocalipse 16, versículo 10, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou mergulhado em trevas, e as pessoas mordiam suas línguas de dor por causa do seu sofrimento excruciante e tormento severo. Quando esta taça foi derramada, fez com que o sol desaparecesse, tornando o reino da besta completamente escuro. Imagine um mundo sem luz alguma, onde está tão escuro que você não consegue ver nada. Esta escuridão não era calma ou reconfortante, ela se sentia pesada e deixava as pessoas realmente desconfortáveis. A profunda escuridão, no entanto, era apenas o começo de seu tormento. A sexta taça. Nas mãos do sexto anjo estava a taça cheia do julgamento de Deus. Era claro que este vaso tinha um propósito divino, e o anjo compreendia a gravidade de seu conteúdo. Todo o cosmos parecia parar em antecipação ao que estava prestes a acontecer. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, para que fosse preparado o caminho para os reis do Oriente. Conforme as águas do grande rio Eufrates diminuíam, o que costumava bloquear o caminho agora se tornava um caminho claro. O rio Eufrates, uma extensão da área do crescente fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, pois percorre a Turquia, a Síria e o Iraque. A sétima taça. Nos céus, a cena era dramática. O sétimo anjo, com a última taça do castigo de Deus, preparava-se para derramá-la. Esta não era apenas qualquer taça, era como o último capítulo de todos os julgamentos que vieram antes dela, mostrando realmente quão severa e final era a decisão de Deus. Apocalipse 16, versículos 1 a 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma voz alta saiu do templo, vinda do trono de Deus, dizendo: Está feito, está consumado, chegou o momento. O livro do Apocalipse fala sobre o fim do mundo no plano final de Deus, e a cada taça derramada, a urgência e a gravidade do julgamento de Deus se tornam mais claras. O propósito dos eventos descritos não é causar medo, mas enfatizar as consequências significativas de uma sociedade que rejeita seu Criador. A história apresenta a ira de Deus, e os julgamentos servem como um testemunho profundo da justa indignação de Deus contra a maldade e rebelião da humanidade. À medida que cada taça é derramada, a terra experimenta calamidades sem precedentes, desde feridas dolorosas afligindo as pessoas, Apocalipse 16, versículo 2, até o sol queimando a terra com calor intenso, Apocalipse 16, versículo 8.
Oremos. Querido Senhor, agradecemos por tua orientação e tua proteção. Pedimos perdão por nossos pecados, tanto os conhecidos quanto os desconhecidos. Pedimos que nos guies de agora até a eternidade. Em nome de Jesus oramos. Amém.